e eu queria dividir com a igreja. E na divisão dessa palavra hoje, eu queria que você analisasse a sua leitura bíblica. Eu queria que você analisasse o seu termômetro espiritual. Eu queria que você analisasse o conteúdo da palavra que você vai ler. Não se lê a Bíblia de qualquer maneira, você sabe disso. É uma dificuldade muito grande nos dias odiernos que a gente está vivendo de ler a Bíblia. E quando a gente lê, a impressão que a gente tem é que a gente não entende. E quando não entende, a gente percebe que a gente não vai avançar na leitura. E quando a gente não tem o hábito de ler a palavra de Deus, a gente fica sempre com a palavra que sai da boca do ser humano. E isso é ruim, porque a palavra que sai da boca do ser humano, a impressão que se tem é mais importante do que a palavra de Deus. Mas eu queria que você levantasse sua mão e você declarasse após mim: Senhor, a tua palavra, que é a verdade, vai me levar ao lugar de vitória. Só a igreja, 1, 2, 3. Vamos, 1, 2, 3. Não é possível, gente. Não é possível, Jesus. Eu não estou no culto. Curve sua cabeça, por favor. Curve sua cabeça. Não olhe para lado nenhum. Curve sua cabeça. Senhor, aqui não tem ninguém que vai pagar cheque agora. Aqui não tem ninguém, Pai, que vai para a fila do banco para pagar uma boleta bancária ou vai pagar uma boleta protestada, Senhor Deus, da sua loja, da sua empresa. Aqui não tem ninguém, Senhor Deus, que está na beira de um fogão para fazer uma comida. Aqui também não tem ninguém, Espírito Santo, que vai sair correndo para pegar o trem, o ônibus ou o avião. Não, aqui está todos nós, Pai, voltados para receber uma palavra que sara, uma palavra que cura, uma palavra que edifica, uma palavra que santifica, uma palavra que é lâmpada, uma palavra que é luz, uma palavra que o Senhor já enviou, Pai, numa lição de introdução, um louvor que o Senhor já enviou, Pai, e através das estrofes nós prestamos atenção, mas agora é a tua palavra, Senhor Deus, é o prato principal, Senhor Deus, que precisamos alcançar. Senhor, basta uma única frase, Pai, para um problema que tem 10 anos, basta uma única frase, e se a gente entender essa frase, o problema é dissipado, o problema é resolvido, e até mesmo como uma estratégia, o Senhor nos dá uma frase para resolver problemas complementares. Então eu glorifico o teu nome, porque a tua igreja, Pai, ela vai estar voltada para receber a tua palavra. Senhor, quisera eu, Pai, ter o poder de mostrar, Senhor Deus, nos anais da eternidade, o dia que o Senhor ia arrebatar a tua igreja. Quem sabe a gente chegaria nesse dia aqui, Pai, adorando, louvando, bendizendo, enaltecendo, glorificando o dia, mal ou bom, ruim ou até mesmo excelente. Se a gente conseguisse enxergar, Pai, se a gente tivesse um ângulo de visão diferenciado e a gente conseguisse enxergar o dia que o Senhor fosse voltar, a gente entraria na igreja, Senhor. Ou a gente estaria, Pai, vivendo aquele dia como o dia mais feliz de nossa vida. Mas infelizmente não é assim, Pai. Infelizmente tem pessoas que adentraram aqui, Senhor Deus, que eles não querem uma palavra. Existem pessoas que querem a tua revelação, a revelação para a solução do problema, a revelação, Senhor Deus, de uma situação que já dura e já perdura há muito tempo. Mas o Senhor manda, o Senhor nos autoriza a dizer: abre o teu coração, abre a tua mente, porque você precisa dessa palavra. Senhor, a tua igreja, Pai, nesses últimos dias, precisa tanto da tua palavra, que a família, Pai, que é a base de uma sociedade, se a família vai mal, a sociedade vai mal. Se a família vai bem, a igreja também vai bem. Então glorificamos e exaltamos o teu nome, e nos dê, Senhor Deus, sabedoria para ouvir, sabedoria para falar, sabedoria para administrar, Senhor Deus, o que o Senhor está dando e o que o Senhor pode revelar ainda no meio de uma palavra como essa. Sabedoria para distribuir aquilo, Senhor Deus, que verdadeiramente os teus filhos vão receber. E eu profetizo, Pai, sabedoria nesse exato momento, e você diz amém. Glória a Deus. Versículo 10 diz assim: prestai atenção naquilo que você vai ler. Talvez você possa olhar para esse texto e ser só simplesmente um texto para você. Talvez você vá olhar para esse texto e vai dizer: o que tem isso aí? Mas por trás desse texto tem o Senhor falando. Não é simplesmente um salmista, não é simplesmente a palavra de um homem, não é simplesmente a palavra de uma pessoa que resolveu escrever nas entrelinhas aquilo que ele estava sentindo. Não, a Bíblia é a boca de Deus na terra. Então acompanhemos, por favor. Deus nos colocou na prova
e nos refinaste, nos afinaste, nos provaste como prova a prata, em alta temperatura no fogo. Assim o Senhor nos prova. Tu nos deixaste cair, Senhor, numa armadilha, numa cilada. O Senhor nos colocaste cargas pesadas nos ombros. O Senhor ainda coloca fardo pesado, a ponto da gente não conseguir quase carregar. Deixaste que os nossos inimigos cavalgassem ou pisassem sobre nós. E aí sim, nós passamos pelo fogo, passamos pela água, para depois tu nos levar num porto seguro. Eita Jesus! Quando eu leio esse texto, o meu coração ele fica trêmulo. Quando eu começo a permear os versículos, eu começo a perceber que o Senhor nos prova e nos prova diariamente. A prova disso que eu já disse, que se você descobrisse, que se você conseguisse entender como é que Deus prova um ser humano, eu e você seríamos um ser humano melhor, porque aceitaríamos a aprovação de Deus. Mas todos nós que estamos vivendo aqui no planeta estremecido Terra, enquanto você estiver nessa terra, você vai ser traído e eu também. Enquanto nós estivermos nesse planeta estremecido chamado Terra, você vai ser decepcionado e eu também. Enquanto nós estivermos nesse planeta, você vai entender que o próprio Deus está te dizendo: eu não te joguei aí no planeta Terra e estou olhando aqui de cima e estou te dizendo, se vira aí. Não, Deus está te dizendo, para você alcançar uma vitória, para você alcançar patamares maiores, Ele vai te provar para depois te levar no porto seguro. A prova disso que o próprio Deus está tentando nos explicar. O versículo 10 é claro, é simplório, eu não precisaria nem pregar, nem ministrar. Ele está dizendo, tu, Senhor, é que me colocou na prova. O Senhor quer me ensinar alguma coisa com essa prova. Ao invés de eu perguntar, Senhor, por quê? Por quê? É melhor você se perguntar, para que eu estou nessa prova? Com que intuito o Senhor me colocou nessa prova? Ao invés de questionar, ao invés de ter perguntas aqui dentro, que o próprio Deus está dizendo, essa pergunta aí eu só posso te responder dentro da sua aprovação. Ao invés de eu perguntar a Deus, questionar a Deus, por que, Senhor? Por que, Pai? É melhor você dizer para Deus, para que, Senhor, que o Senhor está me colocando aqui dentro? Para que o Senhor está me colocando nessa prova? Ele está dizendo, tu nos afinaste como afina a prata. Ele está tentando explicar para cada um de nós, olha, eu vou colocar vocês em uma temperatura altíssima. Mas não é de qualquer maneira. Todos que estão aqui dentro hoje estão sendo provados por Deus. Quer seja numa área ou quer seja na outra. Talvez você está sendo experimentado, provado pelo próprio Deus na área financeira. Talvez você está sendo provada ou provado por Deus na área sentimental. Talvez você está sendo provada e provado por Deus no teste da paciência. Talvez o próprio Deus está me testando, está lhe testando em áreas que eu jamais pensaria que eu ia ser provado por Deus. E o salmista está deixando claro, Deus vai nos colocar, versículo a seguir, Deus vai nos colocar em armadilhas. Ele vai colocar fardos pesados, mas para que Deus faz isso? Porque é o meio que Deus tem de nos adestrar, desculpa, uma palavra meio grossa. É o meio que Deus tem de nos colocar no seu trilho. Você já ouviu palestrantes, oradores, ministros da palavra, talvez até subir essa tribuna, ou talvez você viu em uma mensagem esses próprios oradores dizendo, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Mas até chegar no centro da vontade de Deus, Ele está dizendo, eu vou colocar fardos sobre vocês, eu vou afligi-los. E o versículo a seguir, eu não precisaria nem pregar, já expliquei. O Senhor fizeste com que os homens cavalgassem sobre nós.
O Senhor fez com que os homens, os inimigos, tripudiassem sobre nós. Que coisa interessante. Aí ele vai continuar dizendo: sobre vossas cabeças passamos pelo fogo. Coisa ruim de passar, não é? Fogo. Fogo na Bíblia queima impureza. Fogo na Bíblia é alto grau de calor para você entender que só é purificado o ouro se passar em alto grau de calor para que ele fique purificado. Aí ele vai continuar dizendo, ele disse assim: passaste pela água, água limpa, água purifica, água regenera, não precisaria nem ministrar. Depois de passar por tudo isso, depois de passar pela própria aprovação de Deus, depois de ser provado como a prata é provada, depois do Senhor nos colocar numa armadilha, depois do Senhor nos colocar cargas pesadas sobre os ombros, fardos pesados sobre os ombros, depois do próprio Deus dizer assim: olha, eu vou fazer com que os inimigos, ele pisem sobre vocês, e ele vai continuar dizendo, ele diz assim: além disso tudo, eu, o Senhor, no teste final, vou passar vocês pelo fogo e pela água. Aí depois sim, vocês vão chegar no lugar espaçoso, no lugar seguro, no porto seguro. Mas antes não. Talvez você está se questionando, por que a minha bênção não chega? Talvez você está se questionando, por que eu não consigo alcançar aquela bênção tão desejável, tão deleitosa? Aqui vai uma dica interessante. Há um caminho para mim e para você percorrer até chegar ao caminho da vitória. Levante sua mão direita. Repita após mim: Senhor, há um caminho a ser percorrido até chegar ao lugar da vitória. Há um caminho. Há um caminho a ser percorrido. Nada de graça, mas é o Senhor. Não tem a voz do mundo, não tem a voz do diabo, não tem a voz do profeta, não tem a voz da profetisa, não tem a voz da multidão. Não tem a voz de ninguém, é o Senhor dizendo: eu provo, para vocês chegarem lá no caminho da vitória e romper a fita e dizer: cheguei. Mas para que isso aconteça, vocês têm que entender que há um caminho a ser percorrido. Porque muitos pensam que, eu alcancei, e que sorte, hein, fulano? Não existe sorte. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Não existe sorte, não, trevo de 4 folhas, não existe. Não existe sorte. Não, que azar, não alcancei. Também não existe azar. Não existe azar, também não existe sorte. A Bíblia não fala nem azar, nem sorte. Conquistei, que sorte. Não conquistei, que azar. A Bíblia não fala nada sobre isso. Deus também não tem filhos privilegiados. Ele vai dar vitória para um só porque está mais vestidinho, mais bonitinho. Não, Deus não tem filhos privilegiados. Deus não faz acepção de pessoas, você sabe disso. Então aqui tem algo interessantíssimo para nós acompanharmos. Deus também não está dizendo: eu gostei de você, gostei do seu coração, gostei da sua índole, não gostei do seu caráter, vou lhe abençoar. Também não. Deus também não tem esse nível e tipo de critério. Por que você acha que Deus coloca a prova até você chegar no caminho da vitória? Por que você acha que Deus me prova e Deus te prova até a gente alcançar a vitória? Aqui a gente vai aprender algumas coisas na noite de hoje que muito me preocupa nesses últimos dias. Eu vejo pregadores dizendo: receba a sua vitória, receba a sua bênção. Aí todo mundo fica empolgado, aí glória a Deus, amém. Mas esquece que existe um caminho para você alcançar a vitória. Não, eu estou vendo que Deus hoje vai dar vitória. Vai, claro que vai. Ele vai dar vitória através da palavra. E quem tem entendimento, que entenda. Por isso que quando Ezequiel ele vai falar sobre profundidade, ele vai falar que existem pessoas que entendem no raso, existem pessoas que entendem no meio e existem pessoas que entendem na profundidade. Pode perceber uma coisa: os alimentos que têm mais substância são os alimentos de raízes, são os alimentos das profundidades. Amém, igreja? Um alimento que traz de verdade substância: batata. Um alimento que traz verdadeiramente substância: beterraba, raízes.
Um alimento que traz verdadeiramente substância, mas substância mesmo. Mandioca. Coisa forte. Raízes profundas. Alimentos que trazem verdadeiramente substância. Peixe. Tu não vê nenhum peixe dando braçada nesse rio aí, tu vê? Tenta pegar um peixinho aí. Você que é pescador. São alimentos das profundidades que tem mais substância. Então Deus está tentando explicar para cada um de nós. Quer ser alimentado, quer ser alimentada? Procura os alimentos de raízes, das profundidades. Que você vai entender que nesses últimos dias o próprio Deus está dizendo: ninguém alcança a vitória de qualquer maneira. Não. Toda vitória tem um preço a ser pago. Vamos repetir?